Esse é o conteúdo Talking Head mais foda-se que você vai ver no YouTube. Tá? Acho que ninguém que grava vídeo para o YouTube faz isso que eu tô fazendo aqui. Mas enfim, quer dizer, deve ter alguém que faz uns vídeos loucos assim, nada a ver. Vamos lá, cara. E quando as coisas não dão certo? Tá? E quando tudo começa a ficar meio estranho? Você já parou para refletir? Que às vezes você tá bem, você tá na performance, você tá bora, trampo. E aí as coisas elas não dão certo. Aí elas começam a falhar e você começa até por um momento começar a desanimar de algumas coisas. Começa até a ficar um pouco perdido em relação àquilo que você vinha desenvolvendo antes, né? Você estava com uma visão muito clara e aí do nada essa visão ultra clara ela se torna aqueles pensamentos que ficam um pouco nebuloso, sabe? Tipo, você começa a tentar achar a tua linha de novo de raciocínio que você tava. E cara, eu tô passando muito por isso nos últimos dias. Por quê? Como eu já contextualizei para vocês no primeiro vídeo que eu gravei para esse canal, eu abri a minha empresa, eu presa, durante esse um ano aí que a gente tá em agosto, setembro, mais ou menos, vai bater um ano. E, cara, eu comecei muito com garra. Tipo, caraca, eu vou para cima do mercado, eu vou vender, eu vou fazer o meu trabalho, eu vou vender meu trabalho, eu vou fazer reunião, eu vou desenvolver produtos. Eu tava com aquela mentalidade de venda para frente, né, muito para frente assim. E eu tava com o objetivo muito claro em mente, cara, eu quero abrir uma produtora, eu quero abrir uma empresa, eu quero contratar pessoas, eu quero ter gente trabalhando para mim fazendo edição. Esse era o meu foco. Tava com isso em mente, muito fresco, né? Falei, beleza, top. Aí, março, abril, maio, abril, de abril para maio foi o mês que deu tilt na minha cabeça. Foi o mês que eu comecei a pegar um monte de coisa, né? Que eu falei lá no primeiro vídeo, comecei a pegar um monte de coisa, um monte de trabalho e nada, sabe, dei aquele estresse, assim, aquela estafa mental, falei, chega dessa parada aqui. E aí, de uns tempos para cá, eu estou com, né, desde este momento para cá, eu estou com uma dificuldade de conseguir estabelecer a minha meta, de conseguir estabelecer assim a minha visão de futuro de novo, porque muita coisa desses meses que acabou de acontecer até hoje mudou, cara. Muita coisa que eu tinha pensado em fazer, que eu estava com essa ideia de trazer pessoas para digitar, que eu estava com essa ideia de abrir essa empresa, muito dessa ideia começou a mudar um pouco. E aí eu estou nesse processo de relembrar o que eu quero para minha vida. Só que aí tem uma parada que eu quero dizer para você que está me assistindo aqui, que por mais que você esteja num momento onde você não tem uma clareza muito grande das coisas, o que você não pode deixar acontecer é a sua performance cair. Por mais que a sua expectativa em relação à vida, em relação ao futuro, em relação àquilo que você tinha como ideal, meio que dá uma perdida, a sua performance não pode cair. Eu sou o cara do desenho, então eu vou desenhar de novo. Eu não queria pegar e tirar esse caderno daqui, mas eu vou ter que tirar. Só para mostrar para vocês isso aqui. Deixa eu pegar uma caneta boa aqui para mostrar essa parada para vocês. Eu acho que tem uma caneta aqui. EX de expectativa e PF. PF não é de prato feito não, é performance, tá? EX de expectativa e PF de performance. O negócio que eu aprendi com o Michael, que foi o cara que eu trabalhei durante 2 anos junto com ele, especificamente para ele, foi essa parada aqui. E o celular não vai parar. Vamos lá. O que eu aprendi com ele, cara? Eu aprendi, vamos falar o português correto, que se a minha expectativa sobre as coisas está alta, a minha performance também começa a ficar alta porque elas estão correlacionadas, certo? A partir do momento que a minha expectativa sobre o futuro, sobre o momento começa a baixar, a minha performance também começa a baixar. Beleza?
Com a minha expectativa baixa e a minha performance baixa, a probabilidade de eu fazer aquilo que tem que ser feito para alcançar um determinado resultado, ela é muito baixa, porque ela está baixa. E dificilmente eu vou conseguir sair dessa parada aqui, porque minha expectativa está baixa e minha performance está baixa. Agora, acontece uma coisa. Se a minha performance continuar alta, ou pelo menos se manter, se ela pelo menos se manter no caminho, em algum momento a minha expectativa tende a subir novamente, tá? E por que isso acontece? Por causa de uma frase que eu tô com ela na cabeça e que ela vai fazer parte de um mantra para mim, que é o quê? Que é movimento gera movimento. Movimento gera movimento. E isso tá sendo um mantra para mim, cara. Indiferente se eu estou com a minha cabeça lá naquele meu ideal, naquele meu foco que eu tava no começo do ano ou não. O que acontece é que no momento que eu estou me movimentando, que eu estou correndo atrás das coisas, que eu estou fazendo ações que vão minimamente me direcionar para algum lugar, a minha expectativa em relação à vida começa a aumentar. Agora, se a minha expectativa baixa, a minha performance abaixa também, minha performance ela cai, a partir do momento que minha performance começa a cair, eu paro... Como é que eu posso explicar isso, cara? Eu começo a me convencer de que eu não estou bem, entende? E aí eu acabo não fazendo as coisas que tem que ser feita. Eu acabo me contando novamente aquela história de que as coisas não estão boas, e eu não sei para onde eu estou indo, e eu não sei o que eu vou fazer. Enquanto nada está claro, apenas faça uma ação. Porque em algum momento da sua vida, ali, deste momento, esta performance sua que você manteve, ela vai elevar a sua expectativa de novo para cima. Porque você começa a encontrar o eixo de novo. Tá? E como é que faz para a sua performance não cair? Vou ser um pouco redundante aqui, mas é simplesmente executar as ações que você já vinha executando. Tá? No meio disso tudo, vou trazer para o meu contexto aqui de novo. No meio disso tudo, no meio dessa loucura aí, que fiquei meio mal das ideias, acabei perdendo um pouco a linha, eu não parei de fazer a consultoria com a Isabela. Eu não parei de fazer a consultoria com ela. E por eu não parar de fazer a consultoria com ela, eu estou organizando os processos. E por eu continuar organizando os processos, é que isso está sendo benéfico para mim. Como está sendo benéfico para mim? Eu já consigo delegar a função de edição. E por já ter essa parte de edição ali já quase que finalizada, eu encontrei uma pessoa, um amigo meu de tempos atrás, que também trabalha com audiovisual e tudo mais. E, cara, ele falou assim, mano, eu tô voltando pro Brasil, ele tava morando em outro lugar, tô voltando pro Brasil, tô instituído aqui de novo, vamos trocar uma ideia, vamos tomar um café junto, trocar uma ideia e ver como é que a gente pode se ajudar. Eu falei, fechou, beleza, top. Aí essa semana a gente tomou café junto e eu já tenho a quem delegar essa função da edição que antes eu não estava tendo. Então, é mais ou menos por aí que eu quero que você entenda isso. Não para de fazer as coisas. Simplesmente continua fazendo aquilo que você já vinha fazendo. É claro, se fizer sentido para você, né? Se fizer sentido você continuar. No meu caso, eu só fiquei meio... sabe, para que lado que eu vou? Então eu posso continuar fazendo as coisas porque eu não vou mudar de profissão. Agora outra coisa é você estar fazendo uma faculdade de medicina e aí você fica meio perdido na vida. E no meio de você, desculpa, tá? E no meio de você ficar meio perdido na vida, você acaba decidindo que você quer ser designer e aí você fala assim, até eu me decidir aqui, até eu decidir, né, que eu vou partir pro design, eu vou continuar fazendo as ações de medicina, porque daí não faz sentido, entende? Então você tem que saber balizar ali qual que é o teu contexto. Mas para quem está me seguindo aqui, para quem está me acompanhando aqui, eu entendo que o contexto é um contexto mais empreendedor, vamos dizer assim, principalmente no começo empreendedor, né? Enfim, é isso que eu queria falar para você. Esse é o contexto que eu queria trazer nesse vídeo aqui. Não para com a performance.
tá? A expectativa baixa, cara, continua com a performance, vai fazendo, continua fazendo. Por mais que doa, por mais que é chato, por mais que você demore 3 vezes mais do que você demoraria, mas continua fazendo. Deixa eu dar um exemplo aqui. Hoje, era para mim passar o dia inteiro gravando com um cliente meu que eu atendo de odontologia. A gente ia rodar as cidades aqui da região de Toledo para fazer a gravação. A gente conseguiu matar tudo na parte da manhã, até porque a gente não foi em uma cidade que era mais longe. E aí à tarde a gente chegou e eu falei, pois bem, então eu vou adiantar algumas coisas de edição. Consegui adiantar tudo que eu queria? Não. Por quê? Porque eu fiquei envolvido assistindo vídeo no YouTube, estudando alguma coisa ali. Não consegui fazer tudo. Por quê? Porque, cara, sabe, eu tô um pouco assim, tipo, não é aquela coisa tipo, caramba, eu sei aonde cada passo, cada minuto do meu dia eu vou dar em rumo àquele objetivo. Eu não estou com esta clareza nesse momento, mas eu tenho o entendimento de que continuemos produzindo, continuemos fazendo, continuemos executando, continuemos no caminho que eu me propus a estar. Agora, na parte da noite, eu vou pegar e vou executar uma ação da consultoria, que é o quê? Que é mapear meus riscos ali e tudo mais, vou finalizar um manual de edição que eu tenho para fazer dos clientes, vou continuar a dar sequência nas coisas que eu já vinha fazendo. Por mais que o objetivo final ainda não está claro, né? E uma coisa que eu só quero falar para você também é que, por mais que o objetivo palpável, o objetivo financeiro, né, o objetivo material aqui não está claro, eu tenho um objetivo supremo. O meu objetivo supremo é o quê? É me tornar uma pessoa melhor, é me desenvolver como pessoa. Então, as leituras eu não paro de fazer, os estudos eu não paro de fazer, as pesquisas de mercado e pesquisas sobre o meu nicho, né, sobre o meu mercado, enfim, sobre o digital, eu não paro de fazer, eu não paro de acompanhar notícias relacionadas a isso, a dados saindo relacionados a isso. Então, assim, eu não simplesmente abandono tudo e jogo tudo pro ar. Eu simplesmente continuo fazendo aquilo que está dentro da minha alçada. Talvez em uma cadência menor, talvez um pouco mais light, mas eu continuo andando em direção àquele meu objetivo maior, que é o quê? Que é me tornar uma pessoa melhor. É me desenvolver como profissional, é ser uma inspiração para outras pessoas, é vir aqui falar da minha experiência do dia a dia que está acontecendo comigo. Manter a performance é tão importante. E a performance não diz respeito ao como você faz isso, né? Tipo, a agilidade de fazer, toda hora, todo momento ali. Não é sobre isso, mas é sobre você continuar fazendo, entende? Se eu tava correndo antes, tô cansado, eu vou caminhar. Mas eu vou em direção a alguma coisa, a um objetivo, entende? Pode parecer contraintuitivo falar isso, né? Porque daí tem muita gente que vai falar assim, mas você tem que ter um objetivo claro em mente, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve, mas lembre-se do que eu falei nesse vídeo ali. Não é sobre não saber para onde está indo. Eu tenho um objetivo claro, eu continuo estudando coisas do meu nicho, eu continuo lendo, me desenvolvendo, eu continuo me desenvolvendo como profissional dentro desta área marketing que eu me propus a me desenvolver. Mas eu ainda não estou com os objetivos claros e traçados financeiramente, os objetivos materiais que eu quero conquistar, as metas de desenvolvimento da empresa. Agora eu estou olhando muito mais interno. Eu entendo que esse momento talvez ele perdure até o final do ano. Para no final do ano eu olhar para esse ano que passou e falar assim, caramba, eu fiz bastante coisa, desenvolvi, encaixei bastante coisa, passei alguns perrengues no meio do caminho, mas agora está claro a visão, sabe? Então, é isso. Vou deixar vocês com essa reflexão. Se fizer sentido, comenta aqui. Se quiser complementar, falando mais alguma outra coisa, deixa nos comentários também. E é isso aí. Essa semana eu tenho que gravar vlogs, cara. Mini vlogs pra vocês, porque eu tenho que fazer um vlogzinho lá no final da semana. Então esse é o objetivo, produzir conteúdo. Gente, não é mais isso. Valeu. Ótimo dia, ótima noite.